Boa tarde. Olá, todo mundo. Olá, Thiago. Olá, Adriana. Tudo bem? Laís, é isso? Deixa eu colocar aqui a Ilana e a gente já começa. Vamos falar hoje de como lidar com a política na carreira. Se você é servidor, servidora pública, é uma live ideal para você, necessária. Se você não é, também vai ser muito importante. Deixa eu só colocar aqui, esperando que a entrar. Enquanto isso, pessoal, me deem aí um feedback se o áudio está legal, se a imagem está bacana. Aqui em Brasília está caindo um dilúvio. Isso pode afetar aqui a nossa qualidade aqui da transmissão. Como é que está aí? Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Fala, Jorge. Grande inovador aqui da Câmara dos Deputados. Tá com eco, é? Peraí, deixa eu... Deixa eu botar aí. E a gente já começa a nossa conversa. Vê se melhorou aí o eco. Melhorou? Obrigado. Oi, Lana. Oi, Cristiano. Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Aqui. Tudo bem? Ah, peraí, que eu tô aqui com um negócio ligado. Melhorou o meu som, gente? Seu Pronto, melhorou. agora que eu tava aqui com o meu Bluetooth ligado, jogando lá pro fone. Tudo bem, Lana? Tudo. Eu tô brigando aqui com a câmera, um minuto só. Sem problema. Pegue aí o tempo que você precisar. Tudo bom, Paulo? Pronto. Maravilha. Ilana, o seu nome é Ilana Trombica, estou falando certo? Tá, Ilana Trombica, isso mesmo. De que origem que é? Polonesa. Polonesa, maravilha. Eu sou polaca. Polaca, coisa boa. Mas você é natural, acho que é do Rio Grande do Sul, é isso? Eu nasci em Porto Alegre, meu pai também, o meu avô veio da Polônia já com 21 anos para o Brasil. O pai do meu pai. Maravilha. Ilana, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a sua presença aqui. Gente, eu trabalhei muitos anos com o diretor-geral da Câmara, o seu colega Sérgio Sampaio, Ilana. Só, Cristiano, me diz uma coisa, é melhor com luz ou sem luz? Que eu tá ótimo desse jeito. Tá com luz, tá. Tá ótimo assim, tá? Tá ótimo, tá tudo perfeito para mim aqui. Mas o pessoal pode dar o feedback aí, aproveito para dar as boas-vindas para todo mundo. Mas eu estava falando, Ilana, que eu trabalhei muito tempo com o Sérgio Sampaio, seu colega na Câmara, diretor-geral, que ocupa, né, o cargo similar que você ocupa. E eu, claro, vi a rotina maluca que é de um diretor-geral de uma Casa Nacional, Legislativa Nacional. Então eu queria, de mais nada, eu sei o esforço que você fez para encaixar na sua agenda e estar aqui para essa conversa. Tá? Eu te agradeço demais por esse super esforço. Imagina, eu é um sei prazer. Que não é fácil. Você sabe, Cristiano, que eu adoro o Sérgio, né? Sérgio... Eu também sou suspeito para dizer. Sérgio é uma inspiração para mim. Quando eu aceitei ser diretora-geral, há 6 anos atrás, eu pensei em quem eu ia me inspirar. E eu resolvi me inspirar no Sérgio. E ele sabe disso, eu já falei isso para ele várias vezes. Então eu sou super fã do Sérgio. Então somos dois, viu? Porque o Sérgio, além de ser uma pessoa, né, muito especial como pessoa, é esse gestor que tem visão e ele foi com o apoio dele, só com o apoio dele, que a gente conseguiu encaixar esses projetos aí super inovadores que nós temos na Câmara, como o E-Democracia, o Lab Hacker, né, projetos que viraram referência mundial, e graças ao apoio dele incondicional, e lutou e brigou. Eu lembro do Sérgio Sampaio indo lá no plenário defendendo a ideia junto aos deputados, por exemplo, da criação do Lab Hacker, né, esse laboratório de inovação que nós criamos no Brasil, na Câmara, anos atrás. Então, realmente é uma referência para nós todos. Mas, Ilana, eu conheço
mais ou menos bem os seus feitos no Senado. E aí, pessoal, para quem não conhece a Ilana, ela é diretora-geral do Senado, uma referência de gestora pública, é uma gestora que está fazendo uma grande mudança no Senado Federal, uma série de inovações, mexendo nos recursos humanos. Eu estou acompanhando isso de perto, até porque meu primo Márcio Tancredi, que trabalha diretamente com você, que é Meu consultor, adjunto. né, consultor do Senado e é seu adjunto. Sabe, Ilana, que ele é daqueles primos assim, sabe? Ah, ele é o primo mais inteligente da família. Então, ele me conta também das coisas que vocês estão fazendo assim mais a fundo. Então, eu aprecio com muita alegria tudo que você está fazendo e também pelo fato de ser mulher, de ser uma referência como gestora pública, mulher. Então, isso tudo nos anima bastante, mostrando caminhos muito interessantes da gestão pública, e tem muito a ver com o nosso tema, né, dessa relação com a política, uma política, então, os políticos do Senado, os senadores, políticos muito experientes, né, são muitos ex-governadores, políticos que já tiveram anos de estrada. Mas antes da gente entrar nesse tema, Ilana, eu conheço pouco da sua trajetória até você chegar no Senado. Você podia falar rapidamente para nós aí? Nossa, porque Quem eu é a também Ilana que cheguei. chegou no Senado? Eu cheguei no Senado muito cedo, né? Sabe que quando eu passei no concurso em 97, minha área original é Relações Públicas, e eles me chamavam de Relações Públicas Baby. Me chamavam de RP Baby porque eu era mais nova. Eu entrei no Senado. Eu fiz o concurso com 24 e assumi com 25 quando eu cheguei no Senado. Eu sou formada em Relações Públicas, tenho mestrado em Mesmo. Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul e, novidade aí, ó, spoiler, e sou doutoranda agora de administração pública, de administração de empresas na FGV de São Paulo. Fui aceita Opa, que semana legal! passada. Você deve ser muito ligada na tomada, né? Como é que você consegue Eu encaixar vou, um doutorado aí, porque o sendo que me estimula diretora é do Senado? aprender. Porque o que me estimula é aprender. E eu acho que a gente vai chegando num momento em que a gente conhece muito de administração pública. E eu fui cada vez mais convivendo com a área privada e vendo que eu precisava aprender também com quem a gente se relaciona, né? E isso me motivou a estudar algo que eu sei pouco. Eu sei alguma coisa, claro, mas eu sei pouco. E aí eu resolvi, então, fazer o doutorado, e eu tive o apoio do presidente Davi, e vamos ver como é que vai Uau, ser, né? Agora vamos ver. E eu uau, parabéns. eu vim para Brasília muito cedo. Eu vim para Brasília quando eu passei no concurso. Eu morava em Porto Alegre. Eu morava em Ijuí, não era em Porto Alegre. Eu já tinha saído de Porto Alegre para dar aula numa universidade comunitária chamada Unijuí. Esse é um modelo de universidade muito comum no Rio Grande do Sul, suportado por um grupo de prefeituras. E eu morava em Ijuí, então, dava aula na universidade e fiz o concurso no Senado, acabei passando e vim para Brasília no começo, em fevereiro de 98. Aqui eu trabalhava no Senado, eu dava aula no CEUB também, depois de um tempo eu larguei a academia e sempre me envolvi muito com questões de cidadania e questões do terceiro setor. Então, eu sou fundadora da Frente Parlamentar do Programa Antártico Brasileiro, eu já fui fundadora de uma ONG que trabalhou um tempo no Senado chamado Crescer Feliz. Eu sou fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, aqui do Núcleo Distrito Federal. Eu fui da primeira leva de contadores de histórias do Hospital Materno Infantil de Brasília. Eu sempre fui muito envolvida com a comunidade. Eu sempre entendi que trabalhar com a comunidade significava trabalhar na comunidade. E por isso, e aí eu já vou te dar o gancho para entrar no assunto, eu sempre adorei política. Eu fiz movimento estudantil. Na época que existia Uau, o MR8, não sei se é da época de quem está assistindo, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que era capitaneado no Brasil pelo Quércia, no Rio Grande do Sul pelo Fogaça, era uma ala esquerda, era uma ala do PMDB, do MDB, mas a esquerda do MDB. E eu sempre gostei muito de política, eu fiz movimento estudantil e eu sempre gostei muito de política. Então, na verdade, quando eu passei no concurso do Senado, eu me senti muito bem.
Hoje em dia, Cristiano, eu tenho envolvimento também nas estatais, eu sou conselheira de administração da Caixa Seguridade e sou também conselheira do Enimpacto, que é um conselho que fica no Ministério da Economia, que trata das estratégias dos negócios de impacto socioambiental. Então, hoje eu tenho a questão do Senado, que é a minha atividade principal, tenho um lado de estatal, na área de conselho de administração, e agora tenho o doutorado. E, além disso, eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, Sim. e tudo isso que me enriquece pessoalmente e que me estimula a querer mudar o mundo. Uau, que história. Pois é, Ilana, eu tenho muitos alunos assim que estão fazendo esse curso Servidor Inovador que eu tenho, e muita gente que interage com a minha rede. E eu percebo que muita gente separa assim de maneira muito rigorosa o técnico do político. O servidor, o gestor público é uma coisa, o político é outra. E muitas vezes cria uma certa, um muro entre esses dois mundos. E muitos reclamam, então, que tem muita dificuldade de lidar com políticos, com dificuldade de entender a política, de cavalgar, aí vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra, em todas as oportunidades que a política, pode dar, e por aí fora, tendo em vista o exercício da carreira pública. Me fala um pouquinho assim, como é que você vê isso, tanto, porque você já falou, já deu uma pista aí muito legal, que você já tem essa pegada política, esse ser político dentro de si, que eu acho que todo mundo tem, mas como é que isso foi importante? Você já falou um pouco do passado, mas como é que a sua relação com a política hoje, do ponto de vista de gestora? Bom, eu acho que a gente precisa fazer aqui 2 parênteses muito importantes. Primeiro, política é exercício de poder. E exercício de poder tem todas as organizações e todas as instituições sociais. Tem exercício de poder na minha casa, né? Isso aí. Eu brinco que eu tenho um filho de 19 anos, ele está voando para Porto Alegre, então ele não está nos ouvindo, eu espero que ele não escute isso. E ele acha que eu ainda mando nele, mesmo ele tendo 19 anos, 1,86 m. Então ele diz, mãe, posso fazer isso? E isso é um exercício de poder, né? Política está vinculado ao exercício de poder. Exercício de poder não existe só em órgão público, existe em qualquer instituição. Eu falei da minha família, mas eu posso falar de uma ONG, eu posso falar de uma empresa privada, e em todas elas vai ter a questão do exercício de poder. Isso é política. Política partidária é outra coisa. Eu hoje não exerço a política partidária, não sou filiada a nenhum partido político, porque eu tenho a clareza que no Senado nós temos representações de diversos espectros políticos e que todo senador é igualmente representante, igualmente respeitável e importante da mesma forma para a direção geral da casa. Então, sim, eu lido com política, eu gosto de política, e eu também sou uma pessoa que faço um exercício diário de poder. Mas eu não estou envolvida em política partidária. Isso não. Segunda... Pois não. Fale. Desculpa. Não, e a segunda questão eu até já mapeei. É que a política é a política partidária. Eu, sim, estou envolvida em política e ocupo um espaço também de poder político, mas não de política partidária. E segundo, relações de poder não estão única e exclusivamente no Senado ou na Câmara ou no Executivo Federal. Relações de poder estão em todos os lugares. Muito bem colocado, né? Concordo totalmente. E eu posso dizer que nós temos assim 2 tipos de gestores públicos do ponto de vista da sua relação com a política. Então, por exemplo, um gestor como você, como eu também sempre fui por esse caminho, né, de trabalhar com diversas vertentes políticas, até porque a nossa relação no Senado e na Câmara, ela é uma relação de profissional, né? Nós não estamos ali por uma indicação política, mas uma relação de profissional com a instituição. Mas então tem esse, digamos assim, esse gestor público que ele
ele não está relacionado a uma filiação partidária, mesmo sendo concursado, e tem aquele servidor, gestor, como a gente, que atua, digamos assim, seria ruim falar que é isentão? Não, de novo, eu acho que é uma questão, eu não me sinto à vontade e não acho que o diretor-geral do Senado tem que ter filiação partidária. Porque eu acho que eu tenho um espectro de 81 senadores e dos seus gabinetes que eu tenho que atender, e além disso, que o interesse eu trabalho com o interesse institucional do Senado. Né? Então, eu não acho que o diretor-geral ou que o secretário-geral da mesa, enfim, eu não creio que ele deva ter uma filiação partidária. Mas eu tenho certeza que eu trabalho com política. Uhum. E eu gosto. Né? E que pensando além de Senado, além de Câmara, que tem muitos outros bons gestores que têm uma relação partidária e que também não deixam de ser bons gestores por conta disso, né? Só uma questão mesmo de opção de condução de carreira. Não é mesmo? Eu tô dizendo, eu vou dizer, isto é um pensamento meu, da Ilana. Por quê? Vou repetir de novo. No Senado eu tenho 81 senadores de diversos espectros políticos. E todos eles são, eu sempre digo que todo senador tem que ser respeitado, ele tem um mandato legítimo e ele tem um caminhão de votos nas costas deles. E esse caminhão de voto é o que motiva, principalmente isso é o que motiva o meu respeito, porque ele está ali representando milhares ou milhões de pessoas. E eu tenho que ter respeito pela função, pela confiança que essas pessoas deram a eles. E não me interessa qual o espectro político, se é de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de centro-direita. Isso não faz a mínima diferença no meu trabalho. Maravilha. Ilana, você acha que o servidor público, de maneira geral, ele pode expressar as suas opiniões políticas, por exemplo, nas redes sociais, de maneira separada do trabalho? O que você acha sobre isso? É só uma curiosidade. Eu acho que, de novo, eu acho que depende em que espectro e em que parte de trabalho que você faz. Se você, diferente um pouco da Câmara, no Senado, os servidores efetivos podem estar lotados em gabinetes parlamentares. Então, se você está lotado num gabinete parlamentar, e esse gabinete parlamentar, se você se identifica com o parlamentar que você trabalha, eu não vejo nenhum problema. Agora, eu creio que quem faz um trabalho de atendimento amplo, porque aí você está fazendo um trabalho de atendimento a um parlamentar específico. E este parlamentar específico tem as suas bandeiras, tem as suas ideias, e se você aceitou trabalhar com ele é porque você se identifica, porque você está ali para contribuir para o mandato dele. Né? Eu estou para contribuir para o mandato de todos. Né? Eu defendo causas, sim, eu defendo causas e isso hoje em dia está muito claro. Eu sou uma pessoa que trabalha por equidades, né? Muito claramente, já ganhei prêmios nacionais por causa disso, com muita clareza. Eu defendo causas, eu não defendo posicionamentos políticos. Eu não pego um projeto de lei e coloco olha, eu sou a favor, eu sou contra, essa emenda é boa, essa emenda é ruim. Né? Ainda que eu acho que isso é um privilégio, mas quando certos projetos de lei tramitam no Senado e que eu vejo que tem impactos na atuação da diretoria-geral, eu falo com o senador, eu proponho emendas. Isso eu acho que é algo muito interessante que vai para além do trabalho do diretor-geral em si. Né? Então, por exemplo, a lei das licitações acabou de vir da Câmara para o Senado, está na presidência. Eu já fui ler, eu já fui olhar lá o que mudou na Câmara que está bacana, o que estava melhor. Porque você sofre com isso todo dia, Senado. né? Claro. E aí eu vou, assim, né, buscar o senador relator e vou dizer, senador, ó, queria botar essa emenda aqui, acho que aquela emenda lá é importante, acho que a consequência de deixar isso... Quem vai fazer o julgamento são os senadores, mas eu não me abstenho de dizer o que vai impactar a administração e como. E isso acontece. Que ótimo. E isso Isso nem é muito sequer legal. é muito raro, não.
né? Eu me preocupo. Chegou a LDO, eu fui lá ver a LDO, o que estava escrito na LDO, o que impactava a administração na LDO. Fui conversar com o senador relator e propor algumas emendas que me pareciam adequadas e que impactariam o funcionamento da casa. Então, nesse sentido, eu atuo como agente da administração, dizendo, olha, o impacto disto para a casa é este. O impacto disto é este. Eu sempre, quando eu falo do 8666, eu sempre digo assim, o Senado e a Câmara, a gente tem rádio, TV, e hoje em dia você compra uma trilha com um cartão de crédito por $100, né? Só que não pode. Aí você licita, é muito mais caro, é muito mais ineficiente. Por quê? Porque quando foi feita a 8666 não existia nada disso. Ela é de 90. Quer dizer, 90 ela foi aprovada, então você imagina quando começou a tramitar. Né? Então eu me preocupo, eu digo, será que agora que a gente vai mexer na 8666, isso vai estar lá? A gente precisa mexer nisso. Porque isso traz economia para todos os órgãos públicos que têm, por exemplo, emissoras de TV ou de rádio, né? Como é o caso do Senado, Câmara, IBC, enfim. Né? Olha, então, você está assim, dando... Fale. Não, você está dando um exemplo concreto que é, né, claro, muito específico de quem trabalha na Câmara e Senado, mas de como o servidor, o gestor público que está numa posição estratégica como a sua, pode, dentro do seu trabalho, ter uma relação bem proativa com a esfera política, né? É claro que nesse caso é muito específico, porque você, além de ser uma gestora aplicadora da Lei 8666 todo dia, você pode conversar com os que fazem a lei, né? Muitos outros gestores, aí eu te provoco assim no sentido de que dicas a gente pode dar para ter essa relação proativa com o nível político, por exemplo, de um ministro de Estado, um secretário de Estado, ou com o próprio prefeito, qualquer posição política, do ponto de vista do gestor. Que eu vejo assim, Ilana, e aí tentando assim pegar no nível mais mesmo assim de um gestor médio, que ele está ali numa função bem técnica, que muitas vezes ele precisa ter uma reunião, por exemplo, com o prefeito da cidade, e aí muitas vezes ele não sabe nem como abordar, como falar, como se relacionar. Que dicas que você pode dar assim, para esse tipo de relacionamento, sabe? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí eu vou trazer... Eu, um tempo, trabalhei no Executivo. Em algum momento eu saí do Senado e fui trabalhar de assessora parlamentar de um ministério. E para mim foi excelente, porque é muito importante cruzar o outro lado da rua. Eu voltei para o Senado dizendo que quem não sabia o que era o SICOMV não entende nada de administração pública. E às vezes a gente passa 30 anos trabalhando no Senado, na Câmara, e não tem ideia do que é isso. Né? O que é o SICOMV? SICOMV é o Sistema de Liberação de Recursos Federais. De recursos. Né? Ou seja, toda a prefeitura e todo o governo do estado, ele aplica para os projetos e libera os recursos no SICOMV. E, bom, isso no Ministério, ainda mais numa assessoria parlamentar, é o beabá de todo dia, né? Porque é por onde o dinheiro circula. Né? Uhum. E aí, quando eu estava no Ministério, o ministro era o atual senador Fernando Bezerra Coelho. E ele era o ministro da Integração Nacional à época. Eu lembro. E eu trabalhava muito junto com ele. Se você se lembra, foi exatamente no desastre de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, que aconteceu no Réveillon, na noite de 31 para 1º de janeiro. Que foi chuva? Foi o maior desastre natural do Brasil, com mais de 500 pessoas mortas e mais de 300 desaparecidas até hoje. Foi um deslizamento, foram vários deslizamentos, soterramento. E, na verdade, naquele 1º de janeiro, assumia a presidente Dilma Rousseff e assumia, então, o senador, então, não era senador ainda, mas o ministro Fernando Bezerra Coelho. Eu não o conhecia, mas o secretário executivo, sim, era meu amigo. Eu fui convidada para ser chefe da assessoria parlamentar e fiquei um tempo lá com ele. E ele sempre dizia assim, o melhor político é aquele
que melhor entende das questões técnicas. Porque quem entende das questões técnicas consegue planejar e consegue oferecer no seu diálogo político algo que seja factível. Eu fiquei um tempo com ele e eu me lembro, e aí vai entrar a questão dos prefeitos, que toda vez que vinha um prefeito, ou um parlamentar, ou um governador, a gente antes fazia um estudo de quais eram as questões relativas à integração nacional daquele município, ou seja, o que tinha a ver com a defesa civil, ou o que tinha a ver com a transposição de São Francisco, que estava lá, ou se tinha uma relação com os arranjos produtivos locais, que eram as principais secretarias do Ministério, e a outra secretaria de irrigação, o que tinha a ver com essas 4 secretarias, o que a gente podia oferecer, o que ele podia vir nos pedir, e do que nós imaginávamos que ele podia vir nos pedir, o que nós podíamos nos comprometer. Então, às vezes, entrava um deputado, um senador, um governador, um prefeito pedindo 5 coisas. E o ministro, o senador, queria me dizer, olha, não há condições de eu atender a 5. Agora, eu posso lhe atender essa e essa aqui, dá para a gente fazer, eu me comprometo. E, efetivamente, aquela que a gente se comprometia, a gente fazia. Isso foi tão interessante porque quando eu voltei para o Senado, depois, 2 senadores me encontraram um dia no corredor e disseram: Ilana, você voltou para cá? Eu voltei. Que bom que você está aqui. Mas você era muito mais útil para a gente lá do que aqui. Né? Aqui você é mais... Lá você resolvia. Mas não era eu que resolvia. Eu só operacionalizava o que a gente já conseguia levantar, as informações que a gente tinha e o que o ministro se comprometia. Né? Eu lembro que, como assessora parlamentar, uma vez uma senadora fez um discurso em minha homenagem, e eu guardei isso, eu tenho até hoje. Por quê? Porque a gente tinha primeiro um levantamento de informações. Então, número 1, levante a informação, saiba quem é o seu interlocutor, né? Quais são os interesses do interlocutor, o que de comum a sua área e o interlocutor têm. E o que efetivamente você pode contribuir com os interesses do interlocutor. Porque um prefeito é um agente público, ele está ali administrando 10 mil, 200 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Gente, olha, essa dica já é a dica de $1 milhão, e eu confesso que eu entrei muito novo na Câmara, com 18 anos, e eu, pela ingenuidade, demorei um pouco para entender isso, que hoje parece básico, né, Ilana? De que você precisa entender os interesses daquele interlocutor que você está chamando, o político, né, do gestor aí no nível estratégico, e que o pessoal, né, nossos colegas aí servidores, muitas vezes não temos em vista isso. E ficamos só pensando no lado técnico ali do seu trabalho, né, sem entender que o político tem interesses políticos, né, legítimos ou que seja, e que você precisa estudar um pouco isso, né, acho que é isso que você está falando, estudar um pouco, se preparar para não falar coisa que não interessa, ou não ser ouvido, né, porque muita gente reclama, eu mesmo já passei por isso, você talvez, de que você entra errado numa reunião, vamos dizer assim, para falar com um parlamentar, e parece que começa errado alguma coisa, não deu certo no começo da conversa, e aí ele já começa a olhar no celular, já perde a atenção, né, já olha para outra coisa, né, tem muito a ver com essa falta de preparo, muitas vezes, de entender ali o interlocutor. Por isso que eu acho que isso é muito importante, né? Vou te contar uma historinha, Cristiano. O senador Fernando Bezerra Coelho, ele é de Recife, ele é de Pernambuco e ele torce para Santa Cruz. E ele chegou a ser presidente do Santa Cruz. Um dia, o Santa Cruz tinha ganhado o acesso para a Série A do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro. E, em geral, o senador ele não atendia prefeitos de cidades pequenas. Mas naquele dia ele chegou no ministério, assim, numa felicidade por causa do Santa Cruz, assim, inigualável. E tinha um prefeito de uma cidade do sertão da Bahia, tinha sido lançado Água para Todos, mas para você entrar, poder concorrer ao recurso do Água para Todos, você precisava do projeto básico, né? Porque o Água para Todos passava a te acompanhar a partir do projeto executivo.
E chegou esse prefeito lá de uma cidade de 10 mil pessoas, do sertão da Bahia, que ainda não tinha água doce, só tinha água salobra. E ele precisava que a Codevasf fizesse para ele o projeto básico. E naquele dia eu disse para o prefeito, é o seu dia de sorte, prefeito, porque hoje o ministro está tão feliz que ele vai lhe atender. Ele atendeu. Ele atendeu e possibilitou a ele não só fazer o projeto básico da água, como do saneamento. Porque estava num dia bom? Ele não ia atender, em geral não atendia prefeitos de cidade de 10 mil habitantes, mas naquele dia ele estava num dia muito feliz, atendeu. Atendeu, resolveu. Passado 3 meses, esse prefeito voltou para Brasília e trouxe para ele uma garrafa de cachaça, para o ministro, e para mim um colar. Um colar artesanal que eu guardo com muito carinho até hoje, porque eu digo sempre que se o tempo que eu passei na integração nacional não tivesse servido para nada, teria servido para 10 mil pessoas pararem de beber água salobra e de ter água salobra nas suas casas. Então, se não tivesse servido para nada, teria servido para ajudar 10 mil pessoas. Né? Então, quando a gente está nessa função de lidar com os prefeitos, a gente precisa entender o interesse daquele prefeito, e é um interesse legítimo. E eu sempre costumo dizer que eu adorei minha passagem pelo Executivo, porque eu tive a oportunidade de botar muito a mão na massa, né? E de ver as coisas mudarem. Eu entendi lá, Cristiano, algo que às vezes mesmo a gente do Legislativo entende muito mal, que é a importância de uma emenda parlamentar. De novo, sim, eu vivi uma cidade no meu estado, no Rio Grande do Sul, onde uma empresa grande se instalou e não tinha creche no município. E como não tinha creche, as mulheres daquele município não podiam ser contratadas. Porque as mulheres que tinham filho pequeno não tinham com quem deixar os filhos. E, portanto, eles estavam buscando mão de obra nos municípios, masculino, nas cercanias, ou homens. Ah, tá. Né? Então, ou eram homens, ou se era algo típico de mulher, eram nos municípios da cercania. E chegou uma emenda parlamentar para construir uma creche. E aí eu aprendi, eu fiquei 6 meses na integração nacional, porque eu estava grávida quando eu fui para lá, e isso é uma história bacana. E aí eu fiquei até minha filha nascer, e depois eu voltei para o Senado. E eu aprendi a importância de uma emenda parlamentar. Então, mesmo a gente trabalhando no Legislativo, às vezes a gente não entende isso. Como uma emenda parlamentar pode fazer a diferença na vida de um município. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender o interlocutor, a necessidade, o interesse do interlocutor e qual é o nosso papel nessa facilitação. Gente, aí vamos registrar essa lição aprendida aí, que é muito importante, né? Você precisa, na verdade, ter um exercício de empatia, que hoje é uma soft skill, uma competência socioemocional muito valorizada em qualquer organização pública e privada, em relação a quem está no posto político também. Então, outro dia eu estava num evento de servidores públicos e eu falei isso pareceu um insight para todo mundo. Né? Então, o que acontece? Muitos gestores, principalmente, que entram em cargos muito técnicos, ficam lidando ali com muitas informações e tal, e que muitas vezes estudam a realidade dos problemas que eles querem abordar, eles esquecem de entender, né, toda a questão política que está por trás. Então eu acho, Ilana, pelo que você está falando aí, eu acho que reforça muito isso, que todo mundo tem que ter um pouco de visão política, de ciência política, quem trabalha na área pública, para entender e não ficar ali, né, preso só com aquela visão ali departamental, setorial, técnica demais. Que aí o seu trabalho vai fazer muito mais sentido dentro de um ecossistema, onde a política é fundamental, né? E eu acho que isso é muito importante até para a gente resgatar o valor da política e a sua boa combinação com a boa gestão pública, né, Ilana? Porque isso muitas vezes banalizado e mal colocado aí na mídia e etc. Né? Então, eu acho que é um ponto muito importante que você registrou aí. Então, vamos fazer esse exercício de empatia e de visão política das coisas. Né? Não adianta
E aí eu vejo, Ilana, que nós estamos aí, o serviço público, ele passa por um momento muito de muitos desafios, né? Porque também tem essa coisa aí de necessidade que nós temos de ampliar nossas competências. Então, e tem até o Eduardo que depois está perguntando como é que você foi chamada para ser diretora, foi indicação e etc. Mas Bom, antes de você responder, e a gente, na verdade, engatar aqui em outra, em outra discussão, eu acho que é fundamental principalmente quem fez concurso público, estudou, e a forma de entrada, né, Ilana, para quem faz concurso público, né, quem entra no regime jurídico e etc., ela valoriza muito o lado técnico, valoriza muito esse lado das hard skills, das competências técnicas. Mas quando você entra, você precisa desenvolver outras coisas, você precisa exercitar, né? E eu tenho certeza, pelo que eu vejo você e a sua trajetória, as suas soft skills, suas habilidades socioemocionais, foram muito importantes, né? Combinaram muito com as suas competências técnicas para ser uma boa gestora que tem uma boa relação com a política. eu acho que a gente vai amadurecendo também com o tempo, sabe, Cristiano? Do meu concurso, eu fui a primeira que assumiu um cargo de direção no Senado. Eu muito rapidamente virei diretora de Relações Públicas. E se eu botar a diretora de Relações Públicas e a diretora-geral do Senado, são a mesma pessoa. Mas hoje eu lido muito melhor com as questões emocionais, com as questões de empatia. Eu era uma boa técnica lá. Eu sou uma técnica mais completa, porque eu tive que sair da minha área de formação, que é Relações Públicas, e aprender gestão pública, né? Mas hoje eu reajo diferente, eu entendo diferente, eu escuto diferente e eu falo diferente, né? Algumas características não mudaram. Eu sempre fui uma pessoa muito executora, né? Eu sou muito aquele tratorzinho que tem que dar um jeito de resolver, Eu vai sei, resolver. eu Só que sei. antes eu passava por cima do que estava no caminho. Hoje eu já aprendi a fazer a curva no trator, Ah, né? eu fiz muito isso também. Né? Cometi Então, muito assim, esse erro também. antes, se você manda. Eu chegava do outro lado. Eu chegava. Agora, o que eu ia Mas passar por tinha, cima no caminho, só Deus mas sabe. tinha Mas eu fe... chegava. isso tem efeitos colaterais, né? Né? E hoje eu aprendi que eu posso dar curva com o trator e não precisar atropelar ninguém no meio do caminho. Tem coisas que eu Isso dá continuo mais sendo a mesma trabalho, né? aluna. Dá mais trabalho, demora mais um pouco, mas eu acho que os E resultados são melhores, né? você sabe que dá mais trabalho na primeira vez. Eu estou fazendo 6 anos de gestão no Senado, né? E nós aplicamos no Senado a cada ano par a pesquisa de clima organizacional e a cada ano ímpar a pesquisa de satisfação com os trabalhos da diretoria geral. É bem verdade que desde a primeira pesquisa de clima os resultados eram bons, nunca foram ruins. A pesquisa de clima desse ano terminou de ser coletada dia 30 de outubro e a gente vai ter as respostas totais só em janeiro, mas alguns dados eu já tenho a resposta. E o índice de satisfação dos servidores efetivos do Senado subiu de 82 para 91 e dos comissionados subiu de 85 para 92. Isso é praticamente um teto do que a satisfação Sim, pode ter. Assim, muito dificilmente a gente vai é conseguir passar do patamar de isso, é 90%. difícil Né? mesmo. Então, assim, no começo deu mais trabalho cruzar do lado. Hoje eu já colho os benefícios do trabalho do começo. Né? Então, o grupo ele também reconhece que nós vamos chegar lá, talvez a gente demore um pouco mais, mas nós vamos chegar lá. E quando eu falo grupo, Cristiano, eu não falo só o grupo de servidores, eu falo o grupo de senadores. Porque se não houver confiança dos senadores no trabalho da direção-geral da Casa, a direção da Casa não trabalha. Se os senadores realmente não entenderem que o que se propõe e os limites que se tem são verdadeiros, vai se criar uma tensão que vai desgastar a gestão da Casa. Uma vez me perguntaram como é que eu conseguia responder aos pedidos dos senadores. E eu digo assim,
Uhum. Oi, eu te perdi aqui, Lana. Não sei se sou Gente, eu. todo... Oi, Oi. voltou, voltou, Me voltou. perguntaram como é que Pode eu continuar. fazia para responder aos pedidos dos senadores. Eu dizia, eu recebo todo o pedido de senador e me esforço Uhum, verdadeiramente para dizer sim. Se houver uhum. alguma possibilidade de dizer sim, eu vou dizer. Agora, se eu disser não, é porque é não. Então, bom, aí é um ponto muito importante, né? Então, E assim, eu não muita gente. transverso, né? Eu faço de tudo Uhum, para dizer assim, se tiver uma saída, se a gente puder construir uma saída, se aquilo de alguma forma for possível, nós vamos fazer. uhum. Agora, se Acho que não for, não é. você tocou aí num ponto muito importante, muito importante. Eu também já trabalhei, por exemplo, numa liderança partidária, que é essa estrutura do partido dentro do legislativo, e aí que você lida mesmo com vários deputados, deputados muito diferentes. Aí você vê a riqueza, a diversidade do Brasil que se reflete, de certa forma, nessa representação. Era um desafio, né, atender os diversos pedidos, até porque, e a gente vê, né, Ilana, você sabe disso melhor que ninguém, tem políticos com diversas trajetórias. Tem desde aquele político que é um professor preparado, um advogado que resolveu ser político, um empresário, etc. E tem também aquele político mais simples, que veio lá da base, foi virando vereador e tal, e ele, às vezes, não teve tanto preparo técnico, digamos assim, acadêmico, e ele foi aprendendo pela prática. E muitas vezes chega com alguns vícios, alguns ranços, né? E eu não estou nem falando de corrupção nem nada, estou falando de uma prática que ele achava que estava certa e que vem fazer pedidos e que eu vejo que tem muita gente, pedidos, né? Assim, que não podem ser realizados, não podem ser atendidos, digamos assim, e às vezes, eu aprendi isso muito com um deputado que eu trabalhei, que foi incrível, que ele falou, Cristiano, muitas das irregularidades acontecem por ignorância da, de, de, de alguns políticos. Não é tanto por uma... Claro que tem a má fé, tem os casos de corrupção, não vamos colocar, né, esconder as coisas, mas tem muito isso também, da falta de preparo, de conhecimento, né? Afinal, nós temos mais de 3 milhões de leis no Brasil, também não é fácil. Agora, o ponto, Ilana, é que muitos colegas, eu já vi muito isso, né, tem essa dificuldade de dizer, deputado, senador, secretário, prefeito, não pode fazer isso. Não dá, isso aqui é contra a lei, ou isso aqui não é possível. E pelo que você está me falando, a sua postura tem muito a ver com, primeiro, se preparar muito tecnicamente para fundamentar esse não. Não é isso? Sim, mas a coisa é a seguinte, o que eu consegui hoje de senadores é assim, eles acreditam quando eu digo não, porque se tiver um jeito, eu vou atender. Se for possível, eu vou atender. Eu não faço corpo mole. Se for possível, eu vou atender. Agora, se não é possível, não é possível. E aí não adianta falar com quem quer que seja, porque o que não é possível, não é possível. Né? E o mesmo não dito para um senador vai ser o não do presidente, vai ser o que for, porque nem tudo é possível. Né? Então, muito recentemente, a gente teve a extinção de uma estrutura aqui do Senado e um senador estava muito amuado, muito chateado. E aí ele disse, tem como você não me dar mais uma semana? Eu disse, não, não tem. Mas Ilana, eu disse, senador, não tem, mas eu vou lhe ajudar a resolver. No seu gabinete o senhor tem esse espaço aqui de cargos, na liderança do bloco o senhor tem esse espaço, por que o senhor não diminui o salário das pessoas assim? E aí o senhor vai conseguir acomodar, vai diminuir o salário, vai, mas ninguém vai perder o emprego, ninguém vai perder o plano de saúde no meio da pandemia, né? Então assim, não dá para a estrutura continuar, ela tem que ser extinta. Não há discussão sobre isso. Agora, eu posso lhe ajudar a tentar achar a melhor saída. Né? E isso eu acho que hoje é algo que os senadores reconhecem. Eu estou ali para ajudar a achar a melhor saída. E é interessante porque, por exemplo, esse parlamentar depois me disse o seguinte, mesmo quando é para dar má notícia, você atende o telefone. Você não pode. Uhum. Né? Quando Uhum. ele me ligou e disse, faça isso, eu disse, não posso. Mas eu não posso.
não posso. Agora, me diga qual é o seu problema, senador, que eu posso tentar ver a melhor forma de equacionar, né? O seu problema é que o senhor vai ter que, no meio da pandemia, demitir tantas pessoas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos baixar o salário de algumas pessoas para ter um resto orçamentário aqui, reorganizar. Essas pessoas, veja, não vão perder o vínculo com o Senado, especialmente não vão perder o plano de saúde, que no meio de uma pandemia é muito importante, né? E com o tempo, vamos ver o que acontece, o senhor pode conseguir reestruturar ou não, ou fazer uma avaliação, mas pelo menos do dia para a noite ninguém vai dormir empregado e acordar desempregado, né? E eu vejo que quando você tem essas atitudes, na verdade, você ganha credibilidade. Né? Porque você diz, eu não posso fazer, mas eu vou me diga qual é o seu problema e eu lhe digo como resolver. E se é possível, e já aconteceu várias vezes, por exemplo, o Brasil tem um problema de telefonia, né? Porque as licitações de telefonia obrigam quem ganha aquele lote, só a operadora que ganha o lote é obrigada a manter o atendimento de todo o Estado. E, bom, o Senado, tal qual a Câmara, precisa licitar, e às vezes é ganhar Vivo, às vezes ganhar Oi, às vezes ganhar TIM, às vezes é ganhar Claro. Nenhuma delas cobre igualmente o Brasil todo. E senador tem de todo o Estado. Então, em algum momento, aquela operadora vai atender melhor um Estado e vai atender pior outro Estado. Né? Os municípios com mais de 30 mil habitantes têm cobertura de todas as operadoras, mas os de menos de 30 mil não têm. Então, em algum momento, algum senador liga e diz, meu telefone não funciona. Eu disse, é verdade, eu estou vendo aqui na Anatel que em tal lugar não vai funcionar. E o que eu faço? Eu preciso que funcione. Eu disse, bom, houve uma licitação, quem ganhou foi essa operadora. Sobre isso não há nada que a gente possa fazer. Agora a senhora pode comprar um chip, botar no seu aparelho. Não vai ser possível fazer ligação quando estiver no município que não tem cobertura, mas pelo menos a rede de dados o senhor vai ter, né? Então, o senhor não vai poder ligar, ninguém vai poder ligar, mas o senhor vai poder fazer uma ligação de WhatsApp. Né? Então, assim, eu posso licitar com 4 operadoras ao mesmo tempo? Não posso. Esse é um problema estrutural do Brasil. Né? Assim, não sou eu que faço o leilão das teles. Né? Quem fez, desenhou assim. Pois muito bem, esse é um problema. E é verdadeiro, é isso mesmo. A forma de resolver. Bom, licitou, ganhou o menor preço, que é de uma operadora, não de 4 operadoras. Eu posso credenciar as outras? Posso. O credenciamento leva alguns meses. Para resolver hoje, como é que faz? Vai lá, compra um chip e põe no aparelho. Então, assim, você vai buscando alternativas que são adequadas com a prática organizacional, mas que podem também resolver os problemas pontuais. Maravilha. Aproveitar para agradecer aqui todo mundo pela participação, vários comentários legais, Ilana, aqui, por exemplo, o Fernando, dizendo, sem dúvida, cordialidade, credibilidade, empatia, sugestões que podem ajudar, são sempre um diferencial na gestão, né? Eu acho que é fundamental ter essa proatividade, no sentido de que, olha, não podemos ir por aqui, mas nós podemos fazer isso, né? Então, eu acho que esse tipo de postura dá muito mais trabalho, demanda mais preparo, mas é um caminho seguro, é um caminho eficiente, né? Um caminho que impõe respeito, porque a gente sabe que não é fácil, né, Ilana? E muita gente que tem uma personalidade, digamos assim, mais tímida, mais reservada, tem muita dificuldade de lidar com essas situações que ele precisa dizer um não, né, muitas vezes para um político, e aí o contrário desse caso que você relatou, por exemplo, do ex-ministro Fernando Bezerra, que era uma pessoa preparada, aberta, e valorizava o lado técnico, mas a gente sabe que muitas vezes a gente tem que lidar com gestores políticos muito arrogantes, que não valorizam o lado técnico, que não querem nem ouvir, né? Então,
que você sugere nesses casos, assim, esses casos de, né, daquele gestor, nossa, já aconteceu muito comigo isso, que ele não quer nem te ouvir, ele não te dá espaço, que é uma dificuldade muito grande, é melhor sair fora, né? Bom, eu ia dizer assim, eu devo dizer que eu tive muita sorte com os 3 presidentes que eu peguei até hoje. O presidente Renan, o presidente Eunício e o presidente Davi. Eu sempre tive uma relação com eles de muita sinceridade, de muita confiança e nunca me senti abandonada por eles. Ou seja, eu sou a diretora-geral do Senado, eles confiam em mim, eu tenho a liberdade de escolher os diretores, mas eu também me sinto acolhida por eles. E em vários momentos eu tive que ir ao presidente e dizer, isto está acontecendo, essa pressão eu não aguento, agora eu preciso do seu apoio. E eles nunca me faltaram. Acho que eu tenho sorte, né? Porque toda vez que eu percebi que eu precisava do apoio, eles nunca me faltaram, nenhum dos 3. Agora, em última análise, trabalhar com alguém é uma escolha de 2 lados, né? No caso do Senado, do presidente e do diretor-geral, né? E isso é negociado entre o diretor-geral e o presidente, quer dizer, quais vão ser, de que forma nós vamos nos relacionar, de que forma nós vamos dialogar, qual vai ser o nosso relacionamento, né? Quais são os limites de cada um de nós, né? E isso tem que ser negociado, tem que ser dito com muita clareza, né? Eu acho que E reafirmado, né? Eu vou te dizer a verdade que reafirmar, eu nunca precisei. Isso assim, lá no momento que você aceita ficar e que o presidente te chama, a gente coloca, a primeira coisa que você pergunta é o que o senhor espera? Né? A primeira coisa que você pergunta é, o senhor, né, quer que eu continue diretora-geral? Ai, caiu aqui. Qual é a sua expectativa? Porque a primeira coisa que a gente precisa saber é se eu sou capaz de atender essa expectativa. E se eu não for, eu preciso ser clara para dizer, esta expectativa eu não posso atender. O que eu posso atender é isso. Isso é suficiente? Porque a grande vantagem de ser um servidor público concursado, Cristiano, é que nós temos estabilidade. Né? Se eu deixar de ser a diretora-geral na próxima mesa, eu sigo sendo servidora do Senado Federal. Né? E o presidente, por exemplo, do Senado Federal, ele tem outros 2.000 colegas habilitados, dedicados, motivados, que podem ocupar o posto que eu hoje ocupo. Não é por falta de pessoas preparadas. O Senado e tem muita gente boa no Senado. Estão cheios de pessoas preparadas. Estão, é verdade. E alguns mais preparados do que eu. Aconteceu, em algum momento, meu caminho cruzou no caminho do presidente do Senado, ele me convidou, nós estabelecemos um trabalho que até aqui tem funcionado muito bem, tem um reconhecimento, inclusive externo, inclusive hoje saiu no Globo uma matéria sobre uma iniciativa do Senado, de equidade, então hoje já tem um reconhecimento, tem um caminho, mas tem muitos outros colegas muito preparados. Né? Mas às vezes é uma afinidade pessoal. Né? Com certeza, eu acho que mais do que estar mais ou bem preparado é ter essa combinação boa, né? Essa sinergia. É isso que vai gerar um bom resultado, né? No final das contas. Ilana, a gente está praticamente acabando aqui o nosso tempo, e antes de eu ouvir de vocês seus comentários finais, eu queria convidar você e todo mundo que está nos assistindo aqui, que eu vou fazer um webinário sobre os desafios do serviço público na semana que vem, tá? Essas mudanças que estão acontecendo. E aí, Ilana, eu fico muito preocupado porque o pessoal só fica pensando em reforma administrativa, uma reforma que a gente nem sabe como vai ser, como vai ficar, se vai realmente até o final, que parte que vai até o final. E tem tantas outras mudanças aí acontecendo, né, que estão e que vão impactar o nosso trabalho, que a gente precisa olhar,
né? Por exemplo, a questão da automação, a questão dessas novas habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, eu vou fazer um webinário semana que vem, na quarta-feira. Quem quiser se inscrever, gente, depois que terminar aqui a live, tem o link aí no meu perfil, tá? Que se chama assim, Mudanças Irreversíveis que vão afetar a área pública. Ilana, queria te agradecer demais, né, por você ter compartilhado aí toda a sua sabedoria, colocar de maneira tão simples, né? Com certeza, qualquer pessoa que assistir essa live vai poder ter um norte de como se guiar a sua relação com a política. Lembrando que muita gente tem essa dificuldade, né, de que as dicas práticas que você deu, até pelo seu exemplo, ajudaram muito nisso. Você quer ter algum último comentário, alguma última dica aí para o pessoal? Bom, eu acho que a questão é se sentir à vontade no que faz, né? O trabalho ele veio para ser mais uma função social que nós temos, para ser parte das nossas vidas, uma parte que ocupa um montante muito representativo e para ser algo que nos traga alegria. Se não for assim, se você, por meio do seu trabalho, não está contribuindo com o que você acredita, talvez você não esteja no lugar certo, né? Não é uma questão do cargo que se ocupa, é uma questão de como a gente se sente com o que a gente faz. E eu vou aproveitar esse gancho final, só para aproveitar que você falou do webinário, que amanhã, às 5 da tarde, eu acho, eu também estou organizando um webinário com algo que eu aprendi, que é uma marca muito forte hoje do Senado Federal, que é trabalhar com equidade de gênero, e que me motiva a ser diretora-geral, porque por meio disso eu e o Senado, a gente está mudando um pouco o mundo. E amanhã esse webinário são com mulheres líderes na área pública, privada e estatal. Então são 3 líderes da Anvisa, do Hospital de Clínicas e do Black Money. E nós vamos conversar sobre liderança feminina em todo esse espectro, né? E aí eu quero convidar todo mundo que está com a gente hoje para a gente também refletir. Acho que o trabalho de equidade é um trabalho que as organizações públicas devem fazer, é um compromisso social do serviço público e ainda bem que o Senado está conseguindo aí fazer a sua parte. Com certeza, até porque é a diversidade que vai trazer o melhor da qualidade. Outro dia, o Tiago Peixoto, especialista em inteligência coletiva, falou exatamente isso, com estudos comprovando que quanto mais diversidade, maior o nível de resultados, de eficiência para um determinado resultado, por exemplo, em construção de políticas públicas. Isso vai passar no canal do Senado? Do YouTube? Gente, entrem na minha bio, vai passar no YouTube, sim, vai ser transmitido pelo E-Cidadania, amanhã às 5 horas, Paulo me socorreu. Entrem na minha bio, tá lá. Amanhã às 5 horas, eu acho que é pelo E-Cidadania. Pelo E-Cidadania. Eu acho que é pelo E-Cidadania, mas está lá na minha bio, só entrar lá. Do Instagram, né? Tá no Instagram, tá no Facebook, tá... Maravilha. Ilana, muito obrigado pela conversa, pela sua trajetória, sucesso cada vez mais como gestora e também como doutoranda. Tem aí também uma trajetória enorme e eu não esqueço do porre que eu tomei no dia seguinte que eu defendi meu doutorado. Foi o maior de todos da minha vida. Eu não bebo, olha. Olha só, então você não vai ter esse problema da ressaca que eu tive. Depois, não. Talvez eu não vou Mas começar da alegria... a beber no doutorado, a gente nunca sabe. É um bom motivo, viu? Mas sucesso para você no doutorado, tenho certeza que você vai gostar. Gente, obrigado aí pela atenção, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.